Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Amanhã é Dia das Mães e eu vou fazer este vídeo aqui para falar com vocês de como é o papel da mãe segundo a visão da constelação familiar. Hoje vou me ater a falar sobre a mãe. Obviamente que várias coisas que eu vou dizer aqui também podem ser atribuídas, também podem ser direcionadas ao papel dos pais. Mas hoje eu vou falar especificamente da mãe, segundo a visão da constelação familiar. Quando uma mãe se propõe a gestar uma criança, no ato da concepção, ela diz sim para aquela gestação, para aquela gravidez. Ela está colocando todo o ser dela, o corpo dela, a serviço de algo muito maior, que é a vida. A vida, ela de certa maneira se apropria da mãe ali naquele momento para que ela possa perpetuar a geração da espécie. Em termos de reino animal, todas as mamães são assim tomadas pela vida, para que a vida dê sequência, para que a vida se perpetue, para que a vida permaneça. É a necessidade do coletivo que sobrepõe às necessidades do individual. Uma mãe que diz sim à gravidez, então, ela está se pondo a serviço de algo muito maior, que é a vida. O laço que é gerado na gravidez, ele é um laço indissipável. Eu nem sei se existe essa palavra, gente, mas é um laço que nada consegue desatar. É algo que transcende, inclusive, as nossas desavenças, as nossas percepções do que é bom e do que é ruim, das atitudes que a mãe vem a tomar, tanto durante a gravidez quanto depois na própria criação do filho. É algo que está acima de tudo isso, porque a mãe é aquela que doa para o filho sangue, nutrientes, doa do seu próprio corpo, elementos que vão dar àquela criança, aquele feto, a condição de ser gestado, a condição de se tornar um ser. E isto não tem nada que possa compensar. Isto vai acima de qualquer outra questão que venha acontecer na relação entre mãe e filho. Portanto, nós, enquanto filhos, estamos ligados à nossa mãe de uma maneira que nada consegue diminuir a força disso. E, portanto, também, nós, enquanto filhos, temos um débito em conta com nossa mãe, também com nosso pai, mas agora eu estou falando da nossa mãe. Devido ao fato de que se nós estamos aqui é porque houve um sim desta mãe que aceitou gerar esta vida. Eu vou dizer para vocês de uma questão pessoal para que possa servir de exemplo para outras questões que vocês talvez já tenham vivido ou passado. Eu, por exemplo, tive uma mãe muito rígida, uma mãe que teve atitudes muito, até vou dizer, violentas em relação a mim e até as minhas irmãs no ato da nossa educação, da nossa criação. Isso trouxe para mim alguns traumas que eu carreguei durante muitos anos da minha vida, quase toda a minha vida. Até que eu descobri ou entendi que eu precisava curar a minha relação com a minha mãe para que eu pudesse crescer e ser um adulto livre. Livre daqueles traumas, livre daquelas carências e dependências que eu carregava em função da minha relação mal resolvida com minha mãe. Eu passei muitos anos da minha vida colhendo frutos amargos nas minhas relações interpessoais, inclusive em relações de amigos, de família, de trabalho, porque eu não conseguia entender que a mãe, apesar de ela ser um ser assim muito importante para nós, muitas vezes a gente dá um valor extremamente importante para a mãe e é devido isso mesmo. Só que nós, enquanto filhos, esquecemos que nossas mães são simplesmente seres humanos e que elas dão aquilo que elas têm condição de oferecer.
Então, se a minha mãe, por exemplo, não teve condição de oferecer para mim carinho, afeto e uma presença mais amorosa, certamente é porque ela não recebeu isso também. E ninguém dá aquilo que não tem. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque eu sei que muitas vezes as nossas relações entre mães e filho são relações difíceis. Porque às vezes nós não entendemos certas atitudes que as nossas mães têm conosco e muitas vezes a gente traz desta cobrança daquilo que não aconteceu, daquilo que poderia ter sido, daquilo que a gente desejou para a nossa vida adulta e nós tornamos a nossa vida adulta muito mais difícil, porque nós estamos sempre esperando aquilo que nós não recebemos, como se a gente estivesse cobrando o tempo inteiro da nossa mãe aquilo que nós gostaríamos que ela tivesse nos oferecido. Isto é altamente prejudicial para nós. Eu digo para você, se você não teve uma relação com a sua mãe, que foi aquela que você idealizou, aquela que você desejou e esperava, não espere que o passar dos anos vá completar, vá repor essa deficiência que aconteceu na sua relação com sua mãe, porque não vai. A tendência do tempo é que isso se agrave, que isso aumente, que essa sensação de não completude se agrave, que isso aumente na gente. Então, dê a si mesmo este amor, esse afeto, esse cuidado que você esperava receber. E compreenda que a sua mãe, ela tem o limite da humanidade dela, daquilo que ela recebeu, daquilo que ela trouxe consigo, da própria criação. Isso vai tornar para você as coisas mais leves. A compreensão disso vai trazer para você uma quietude no seu coração. Isso vai te trazer um equilíbrio. Vai fazer com que você tenha uma vida adulta mais saudável. Porque é da mãe que a gente traz a relação com o cuidado, o zelo, o acolhimento. É a mãe que nos traz este aconchego. É a mãe que nos traz a nossa interação afetiva com o mundo. Porque é dela que nós recebemos. Independente da relação que a gente teve com a nossa mãe, que pode ser incompleta, é dela que nós recebemos. É do arquétipo da mãe que a gente traz estes conceitos, estas vivências para a nossa própria vida. E se nós não temos isso bem resolvido dentro de nós, certamente nós vamos ter dificuldade em várias áreas da nossa vida. Inclusive, é também da mãe que vem a prosperidade, que vem a abundância. Porque se você perceber, se você for analisar no arquétipo do pai e da mãe, o pai é aquele que sai, é aquele que nos leva para o mundo, é o provedor. A mãe é aquela que cuida, é aquela que nos mantém. Desde o útero, ela nos mantém. E se nós não estamos equilibrados com a energia da nossa mãe, nós também não estaremos equilibrados com a energia do bem-estar, da abundância, da organização interna, das relações. É tudo isso que fica prejudicado em nós quando nós não estamos harmonizados com as nossas mães. Então eu digo a você de novo, harmonize sua relação com a sua mãe. Isso é muito importante para a sua vida adulta ser uma vida harmonizada também. Faça isso para você e para ela também. Isto vai tranquilizar tanto a você quanto a ela. Porque ela, enquanto ser humano, é cheia de falhas. Ela pode ter tido várias coisas que ela fez que não foram tão adequadas e que te deixaram traumas. Mas ela é sua mãe. É dela que provém a vida. E isso ninguém pode tirar o mérito. É dos nossos pais e do nosso pai, da nossa mãe, que provém a vida que a gente tem. E sejamos gratos por isso. Isso já é o suficiente. Isso já é o bastante, a vida. Sejamos gratos sempre
pela vida que recebemos e pela entrega e doação que esta mãe teve no ato de aceitar gestar a gravidez, que nos trouxe até aqui. Talvez eu tenha dito coisas polêmicas aqui, mas eu digo a você que se você começar a ter um olhar diferente para as relações de pai, de mãe e filho, você vai perceber a importância e a força que tem da gente harmonizar essas relações. Isso nos dá força para a vida. Sem harmonia nessas relações, nós ficamos fracos para a vida. Nós não somos suficientemente adultos para nos empoderarmos e nos apropriarmos da nossa vida. É importante, então, que a gente harmonize essas relações. E para todas as mamães, eu quero deixar um grande abraço e um muito obrigada por estarem a serviço da vida e por se colocarem à disposição para que a vida permaneça e perpetue neste planeta por tantos e tantos milhões de anos. Muito obrigada, mamães. Feliz Dia das Mães. Um beijão para todas. E até o próximo vídeo.